Olá, olá, olá. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Certo. Eu já passei, né? Acho que deu certo. Só um segundo. Só vou mandar um convite aqui para ver se alguém vai querer entrar e participar com a gente. Se não, falaremos a si mesmo, tá? Mateus 5 já é um capítulo um pouquinho maior, tá? É um capítulo um pouco robusto, tá? Ele, no começo do capítulo, na sua Bíblia, deve ter como título aí o Sermão do Monte, né? Ou o Sermão da Montanha. E aí, ele vai trazer, para começar, as bem-aventuranças, depois o sal da terra e a luz do mundo, a lei de Moisés. Aí Jesus vai fazer por assim dizer, revisitar alguns mandamentos, né? Mas dando a ideia da visão dele acerca de toda a lei, mas ele vai falar especificamente do mandamento do não matarás, né? Do não adulterarás. Ele vai falar também do divórcio, dos juramentos, da vingança e, para fechar, do amor aos inimigos. Até agora mesmo eu recebi uma pergunta, né, acerca dessa questão do amor aos inimigos. E aí, pastor, a gente deve realmente, se alguém dá um tapa na nossa cara, um soco na nossa cara, oferecer o outro lado? Tá? Se alguém nos tomar alguma coisa, a gente deve deixar que a pessoa leve sem nenhuma resistência? Tá? Então, como que exatamente isso funciona? Tá bem? Então, vamos chegar lá. Acompanha com a gente aqui. Eu vou tentar tentar ficar ali nos 10 minutos. Tá? Tentar ficar nos 10 minutos. Agora que eu descobri que o Instagram não tem ali marcando o tempo que a gente está fazendo. Tá? Eu vou colocar... São 9 horas e 5 minutos agora. Então, às 9h15, a gente fecha pelo menos. Vamos tentar fazer isso, tá bem? Mas vamos lá. As bem-aventuranças. Você certamente já conhece bem acerca das bem-aventuranças, tá? Você já entende bem essa questão das bem-aventuranças. Eu tenho uma anotação na margem da minha Bíblia que é assim: aventura. O que é uma aventura? Sabe? Conseguiu fazer essa ligação, né? Aventurança vem de aventura. Bem-aventurança é uma boa aventura, tá? É uma aventura boa. Porque, você sabe, tem aventuras que não são nada legal, né? Tem umas aventuras que são trágicas, né? Então, bem-aventurança é uma boa aventura. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito, ele quer dizer que os pobres de espírito terão uma boa aventura. Por aventura aí, ele quer dizer uma boa jornada, uma boa vida, um bom futuro, tá? A palavra aventura vem do latim adventure, tá? Adventure, que significa literalmente o que há de vir. O que há de vir, ou seja, está falando de futuro. O que há de vir. Ou seja, literalmente a expressão bem-aventurado significa o que há de vir será bom. Então, bem-aventurado, o que há de vir será bom. Então, o que há de vir será bom para os pobres de espírito. O que há de vir será bom, ou seja, o futuro será bom para os que choram. O futuro será bom para os humildes. E isso é legal porque, às vezes, quando a gente traduz, igual na Bíblia das crianças, a gente está usando com eles a versão linguagem de hoje, que faz uma tradução assim mais pobre, tá? Para felizes. Felizes os que choram. E aí, assim, dá um pouco a ideia, mas não é a ideia aqui. A ideia aqui está falando de futuro, tá? Porque agora, cara, você pode estar mal.
Agora você pode estar passando um momento de crise. Agora você pode estar no fundo do poço. Tá? Agora você pode não estar vendo a luz no fim do túnel. Mas se você perseverar, se você permanecer, o que há de vir será bom. Entende? Tenha fé. Sabe? Então, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está falando, mesmo que agora o momento seja de crise, de dor, de choro, de lágrimas, de tormento, de aflição e de angústia, o que há de vir será bom. Jesus está usando toda a sua autoridade para garantir aos seus discípulos que se eles tiverem uma vida pautada pelos valores do reino de Deus, pelos princípios do reino de Deus, o que há de vir será bom. Sabe? Jesus está garantindo isso. Tá? O que há de vir será bom. Então, permaneça fiel. Sabe? Não desanime. O que há de vir será bom para os misericordiosos. O que há de vir será bom para os puros de coração. O que há de vir será bom para os pacificadores. O que há de vir será bom para aqueles que agora são perseguidos por causa da justiça. O que há de vir será bom para aqueles que agora, por minha causa, são insultados e perseguidos. O que há de vir será bom para os 3 pastores que estão presos lá na Índia. Foram presos no último dia do ano, perseguidos por causa do nome de Jesus. Agora, eles podem estar tendo um momento de tristeza, e tiveram. Eu compartilhei no grupo da igreja de um missionário que vai visitá-los e encontra eles extremamente abatidos, preocupados. Mas a palavra de Deus, a promessa de Jesus permaneçam firmes, porque o que há de vir será bom. Tá bem? Esse é o sentido da bem-aventurança da palavra do nosso Deus. Você que está aqui nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o capítulo 5, pode falar aí e eu vou tentar responder. Tá bem? Em seguida, Jesus fala do sal da terra e da luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que quer dizer sal da terra e a luz do mundo? Quando eu fui explicar isso para as crianças hoje, eu falei com elas, né? Vocês gostam de colocar... Eu tenho 2 meninos aqui que parece boi, sabe? Assim, eles adoram sal, sabe? O Henrique, às vezes, se derrama um sal na mesa, ele passa e vai lambendo o sal, né? Adora comer sal e tal. E eles gostam de colocar o sal na comida. E eles percebem claramente que uma comida sem sal é uma comida sem sabor, né? Não é uma comida legal. Tá? Então eu comecei falando isso. Né? O sal traz sabor ao mundo. O sal traz sentido ao mundo. Tá? O sal torna o mundo palatável. Sabe? Imagina esse mundo sem os servos de Deus. Imagina esse mundo sem a igreja. Imagina esse mundo sem os homens e mulheres de Deus, comprometidos com a justiça, com o amor ao próximo. Esse mundo seria intragável. E aí a gente chega no segundo sentido, que aí já é uma realidade que as crianças não conhecem muito, que é do sal preservando. O sal evitando o apodrecimento. Tá? Então eu falei para eles. Eles não pegaram essa fase, graças a Deus, mas quando eu era pequeno, na nossa casa não tinha geladeira. Né? Então as coisas eram... a carne, por exemplo, assim, muitas vezes era conservada no sal. Tá? E eu falei para eles, tem muitos locais que não há refrigeração, não há geladeira. Para a carne não apodrecer, ela precisa ser salgada. Então, o sal evita a deterioração. O sal evita que aquilo apodreça. A igreja evita que o mundo apodreça. Tá? Se esse mundo não está podre ainda, é pela igreja, é pelos servos de Jesus, é pelos filhos de Deus, é pelos homens e mulheres comprometidos com os valores do reino de Deus, que esse mundo não está podre. Tá? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus termina no verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Tá? E aqui mostra algo legal. Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem quem? A nós? Não, e glorifiquem a Deus. Porque nós só realizamos boas obras no poder
do Espírito Santo, tá? Como resultado das bênçãos de Deus, tá? O tempo passa rapidíssimo quando eu estou falando. Vamos à frente. Jesus cumpre a lei, tá? Eu vim para cumprir a lei e não para aboli-la. Esse conceito aqui é simples, tá? Até na versão linguagem de hoje usa eu vim para completar o sentido, tá? Que é também bom, Jesus, tanto que quando Jesus vai falar aqui dos mandamentos de não matarás, não adulterarás, Jesus completa o sentido. Jesus vai além do que o mandamento ordenava. Então não se trata apenas de não matar a pessoa, mas não odiar ou desprezá-la. Se você odeia uma pessoa ou despreza uma pessoa, você já quebrou o mandamento de não matarás, tá? Não se trata apenas, o mandamento de não adulterarás, não se trata apenas de ter relações sexuais fora do casamento. Mas se você olha para uma pessoa e tem um desejo impuro no seu coração em relação a essa pessoa, você já quebrou o mandamento de não adulterarás. Então Jesus completa o sentido da lei. Jesus vai à frente. No entanto, Jesus cumpre a lei. Jesus vem para cumprir a lei. E por que Jesus vem para cumprir a lei? Porque nós não podemos cumpri-la. Nós somos pecadores. Nós quebramos a lei. Se não quebramos no mandamento, quebramos no outro. E isso nos faz, na verdade, condenados ao inferno. Tá? No entanto, Jesus vem e cumpre a lei. E ao crermos em Jesus, Jesus dá a nós os méritos dele, que ele conquistou ao cumprir a lei. É por isso que nós somos justificados em Cristo. Nós somos declarados justos com base na justiça de Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Tá? Deu para entender? Tá? É um conceito que talvez para mim, que já repassei isso 1000 vezes, fica claro. Mas se para você não ficar claro, tá? Você depois me fala e a gente conversa a esse respeito. Tá? Então Jesus cumpre a lei em nosso lugar e dá a nós os méritos dele, que ele cumpriu a lei. Tá? Então em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos justos. Amém? E aí, na segunda e na terceira sessão, fala, né, do homicídio e do adultério, que eu já comentei aqui, tá? Então não vou, né? Então, não matarás, tá? No entanto, se você dizer raca ao seu irmão, raca é traduzido aqui como idiota, tá? Ou seja, é um xingamento de desprezo, tolo, seu idiota, seu tolo, tá? Então, se você, que tem muita gente que fala, eu não odeio ninguém, pastor, mas às vezes despreza. E o desprezo, desprezar uma pessoa, é equivalente aqui na lei de Deus ao assassinato. Tá? Se você despreza uma pessoa, você está quebrando o mandamento do não matarás. Tá? Se você está odiando uma pessoa, está quebrando o mandamento de não adulterarás, de não matarás. Tá? Então assim, pastor, mas eu tenho esse problema. Então trata esse problema. Trata esse problema, meu irmão. Tá? Na questão do adultério, a mesma coisa. Tá? Jesus fala, visto que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, se você olhar para uma pessoa, para uma mulher ou para um homem, com intenção impura no seu coração, você já quebrou o mandamento. Você já adulterou. Porque você pode não ter consumado o ato fisicamente, mas o seu coração já se perverteu. A sua mente, né, a impureza já entrou na sua mente e no seu coração. Ou seja, você já pecou contra Deus, você já quebrou a lei. Você já quebrou o mandamento. Certo? E aí, Jesus, já que ele está falando de adultério, ele vai falar do divórcio, tá bem? Eu estava explicando isso para as crianças, né? Que, o que isso quer dizer? É que casamento é para sempre, não é? É por isso que é tão importante você escolher bem, tá? É tão importante você não ter pressa, tá? Porque se eu me separo da minha esposa e me caso com outra mulher, eu adultero contra ela. Por quê? Porque Deus não reconhece o meu divórcio, tá? Se eu me divorcio da Sinara, cansei da Sinara, vou pegar uma novinha de 20 anos, tá? A justiça brasileira reconhece. A gente vai lá, faz o divórcio, tudo legal. Diante da justiça, eu estou solteiro. Estou solto na pista. Mas Deus não reconhece. Então, se eu entro num relacionamento com uma outra mulher, para Deus é adultério, tá? E se a Sinara entra em relacionamento com um outro homem, para Deus é adultério, tá? A gente vai ter apenas uma única
cláusula, né, de exceção, que é a questão do adultério propriamente, né? Se um adultera contra outro, isso faz com que seja permitido. Por quê? Porque na verdade o adultério quebra, né, a aliança do casamento, tá bem? Mas aqui, inclusive, essa cláusula de exceção não entra. E aí nós temos a questão dos juramentos, não vou me alongar nelas, né? E resumidamente, cara, você não vai ficar... Quando a gente era criança, tinha muito isso, né? Ah, você vai fazer isso? Vai. Então jura que você vai fazer, né? Ah, eu juro pela minha mãe, né? Juro pelos meus filhinhos, né? Tem gente que gosta de falar, né? E aqui, Jesus está nos orientando a não fazer isso. Cara, a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não, sabe? Se é sim, é sim. Sabe? Você falou que vai fazer, faça, tá? Você falou que não vai fazer, não faça. Honre a sua palavra, tá? Honre a sua palavra. Essa é a questão aqui dos juramentos. E aí chegamos na questão da vingança, tá? E do amor ao inimigo, que é a pergunta, inclusive, que eu recebi, tá? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui a gente tem uma referência à lei de Talião, né? Que é, ou seja, bateu, levou, né? Se me deu um soco e arrancou um dente, você também tem que levar um soco e perder um dente, né? Ah, se furou o meu olho, eu vou e furo o seu olho também, tá? Mas aí Jesus diz, não resistais ao perverso, se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Do que Jesus está falando aqui? Se Jesus está falando para a gente ser tão passivo e pacífico a tal ponto de que se alguém vem dar um soco na nossa cara, a gente tem que ficar lá de boa e deixar ele socar a nossa cara o quanto ele quiser? Será que é disso que Jesus está falando? Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está fazendo uma referência a um caso de violência. Jesus não está falando de violência. Olha só um detalhe. Se alguém te ferir na face direita, vamos considerar que uma pessoa, imagine que uma pessoa vai chegar na sua frente e vai dar um soco na sua cara, tá? E vai dar um soco no seu rosto, tá? Considerando que o normal, a grande maioria das pessoas são destras, ela vai dar um soco no seu rosto com a mão direita. Se ela der um soco no seu rosto, em qual das suas faces ele vai acertar? Na face esquerda, não é? Tá? Então, se ele te dá um soco com a mão direita, sendo destro, como é a grande maioria das pessoas, ele vai dar um soco com a mão direita, ele vai acertar na sua face esquerda, tá bem? Então, esse seria um caso de violência, um caso de agressão. No entanto, Jesus fala, se alguém bater na sua face direita. Por que Jesus fala face direita? Porque Jesus não está pensando num caso de agressão, de violência. Jesus está pensando num caso de humilhação. Tá? Jesus está fazendo referência a um ato de humilhação, a um ato de desprezo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, se alguém te humilhar, se alguém te desprezar, se alguém fizer chacota de você, deixe que ele faça, tá? Não retribua o mal por mal. Se alguém te humilhar, não fique tentando humilhá-lo também, ou humilhá-lo ainda mais. Se alguém mostrar desprezo para você, não fique tentando desprezá-lo ainda mais. É disso que Jesus está falando, tá? O ato de bater na face direita seria, então, só retomando aqui a figura. Para uma pessoa que vai te dar um soco, se ela for te dar um soco, ela daria um soco na sua face esquerda. Para ela bater na sua face direita, ela teria que, bater com as costas da mão. Teria que ser isso aqui, ó. Pá! Né? Tá, aquele tapinha. Você vê isso muito em jogador de futebol, né? Quando dá aquelas brigas no campo entre os jogadores e um jogador quer provocar o outro, quer humilhar o outro, vai lá e dá um tapinha no rosto dele, pá, assim, né? Só para fazer ele devolver e a coisa escalar, sabe assim? Então é um tapa de humilhação, de desprezo. É sobre isso que Jesus está falando. Se alguém tentar humilhá-lo, deixe que ele humilhe, sabe? Você sabe quem você é. Você sabe a dignidade que você tem, você sabe o valor que você tem, você sabe que você é servo do Deus vivo, sabe? Deixe que outra pessoa tente humilhá-lo, ela não é incapaz de humilhar você, tá? E aí, os outros exemplos é a mesma coisa, tá? Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica,
Deixe também que leve a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Tá? Um soldado romano podia obrigar que um judeu carregasse as bagagens dele por 1 milha. Tá? E isso é, mais uma vez, um ato de humilhação. Tá? Então lembra, um soldado romano é um invasor. Né? Eles vieram e invadiram o país, invadiram Israel. Eles é uma força dominadora ali. E aí o soldado romano, por lei, pela lei romana, ele pode obrigar qualquer colono, qualquer judeu, qualquer israelita, a levar a carga dele, a mochila dele, os armamentos dele, por 1 milha. E isso era algo que humilhava demais o judeu. Fazia com que o judeu nutrisse muita raiva, muito ódio. O judeu passava mal de raiva toda vez que isso acontecia. O que Jesus fala? Se o soldado romano obrigar você a carregar a mala dele 1 milha, vai 2. Ou seja, mostra para ele que o que ele está fazendo é incapaz de humilhar você. Tá? Então, é disso que Jesus está falando. Não vingueis. Tá? Minha é a vingança. Tá? E aí, isso vai fechar o capítulo 3, quando ele diz, né? Ouvirem o que foi dito, amarás o teu próximo e odeie o seu inimigo. Tá? Isso não está na lei. Mas porque a lei de Moisés fala, amarás o teu próximo. Tá? E aí, os escribas, os judeus lá e tal, chegaram à conclusão, se a lei é para amar o próximo, então o inimigo a gente deve odiar. E isso era um ensinamento que era passado de pai para filho, que era comum. Era um provérbio que se dizia popularmente no país. Ame o próximo, odeie o inimigo. E aí Jesus vai falar, não, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por ele. Porque se você ama apenas quem te ama, que mérito há nisso? Tá? Qualquer pagão, qualquer perverso, qualquer assassino, qualquer contrabandista também ama quem ama ele. Tá? Ele também ama e cuida das pessoas que o amam e que estão ali com ele. Tá? Então, amar apenas quem nos ama não é mérito algum para nós. Os cristãos são identificados como cristãos, como servos de Deus, na sua capacidade de amar quem os humilha, de amar quem os despreza, de amar aqueles que são os seus inimigos. Tudo isso mostra que os cristãos são chamados para viver uma vida diferente, com valores diferentes e com princípios diferentes. Certo? É isso aí. Mateus capítulo 5. Gente, são 48 versículos. Eu tentei aqui ir rapidinho, né? Demorou um pouquinho mais do que eu havia pensado. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha lido, que você tenha feito boas reflexões e que Deus te abençoe muito. Tchau!